Então vamos falar sobre vitriolagem, que é um tema de medicina legal, um termo usado para praticar um crime, que é jogar uma substância cáustica sobre uma pessoa, geralmente por fins de homicídio, por atos de inveja. Geralmente esse produto é um ácido, um cáustico, que também pode ser uma soda ou ácido sulfúrico, e acontece em regiões expostas da pele, face, tronco, com finalidade de deformar o rosto e a identidade e a beleza da pessoa, da vítima. E o que eu posso dizer é que o agir do Espírito Santo se dá de maneira semelhante, já que o Espírito Santo, quando cai sobre a pessoa, ele altera sua identidade, altera quem ele é, altera a forma de pensar. Por que eu estou dizendo isso? Existe um ditado que fala que o Espírito Santo é como fogo, mas eu quero acrescentar algo mais e dizer que ele é como um cáustico, pois ele também é capaz de alterar a nossa estrutura e assim o faz. Ele queima, pois para ele agir é preciso mudar o meio. Então, se ele cai na pele, ele liquefaz aquela pele, endurece, ele transforma. Não tem como uma pessoa receber o Espírito Santo e logo em seguida continuar a ser como ele era antes. Ou seja, se a pessoa não se converte, não muda uma característica dela por causa do Espírito Santo, logo não foi o Espírito Santo que agiu naquela pessoa. A igreja que não transforma a vida, o coração dos seus fiéis, não é uma igreja regida pelo Espírito Santo. E outro ponto importante do cáustico é que ele queima. E quando ele queima, ele causa desconforto. Não tem como ser agradável aquilo que ele faz no primeiro sentido, no primeiro ponto. Enquanto a pessoa não está adaptada, quando a pessoa ainda não aceitou o Espírito Santo, ele causa esse desconforto. Por isso, são poucas pessoas adaptadas e preparadas para recebê-lo e conhecê-lo de forma plena. Adão se escondeu de Deus e hoje em dia o comportamento é parecido, porém o mundo foge de Deus, foge do Espírito Santo, porque se sente muito incomodado e as pessoas agem como loucas em relação às coisas de Deus. Pois bastaria uma gota do ácido para causar um grande desconforto e repulsa. A palavra de Deus é como uma gota que queima e arde. Ela não mata, mas gera uma pequena mudança, uma úlcera profunda, que abre uma ferida muito mais profunda. E até alcançar as camadas profundas da alma, as camadas profundas do espírito, para transformação. Os que não são capazes de suportar se afastam desta fonte e reclamarão, blasfemarão de suas verdades. Foi o que aconteceu na história da igreja com as novas doutrinas do protestantismo e tudo o que vem acontecendo de mudança no espírito da iniquidade do mundo, que é cada vez mais hedonista. Da mesma forma que uma fisioterapia causa dor no doente, também ela é capaz de curar. Então nós estamos falando de fisioterapia, quiropraxia, principalmente os tratamentos de reabilitação, quando já tem uma doença instaurada. Para poder consertar algo que já estava estragado, é preciso antes fazer uma reforma. Para você reformar sua casa, você tem que destruir aquilo que era velho. Para consertar o seu carro, você tem que abrir o seu carro na oficina. E é assim que acontece mais ou menos em relação ao Espírito Santo. Se não houver recepção, interesse de mudança, nunca vamos conseguir mudar. Da mesma forma, aquele que quer parar de fumar precisa sentir o desconforto, aquele que quer parar de usar drogas, que quer parar de beber, precisa sentir o desconforto da abstinência e sentir a dor que é largar aquele vício e aceitar aquela transformação. E se falando de fisioterapia, por causa desse desconforto e desta dor, muitos na primeira sessão já vão querer fugir, pois vai achar o sacrifício e a dor muito pior do que a recompensa, certo? Ou vão esquecer da recompensa por causa da dor. Uma sociedade que rejeita o sofrimento se torna uma sociedade que rejeita o Espírito Santo de Deus. Então, como a gente vive em pessoas que não querem mudar de vida, que são adaptadas à realidade, que não querem abandonar os pecados da carne, logo temos pessoas que rejeitam a Deus e rejeitam o Espírito Santo. Por isso, o grande interesse de Satanás é em manter o hedonismo humano, ou seja, a busca pelo prazer, o estímulo de dopamina, os interesses pelas coisas do mundo digital, que nutre no ser humano cada vez mais essa ligação com o pecado e com o prazer, certo? E hoje essa doutrina hedonista está presente até nas igrejas protestantes por aí, onde muitas igrejas batizam não com água, mas com vaselina. Tamanha é a vontade deles em viver do seu jeito, em abandonar o Espírito Santo e buscar prosperidade terrena, buscar uma vida de paz com o mundo, uma vida sem espírito e fazendo as coisas a seu próprio meio, do seu próprio critério. E por isso que eu digo, meu irmão, que
Somente aqueles que são mais penitentes e humildes serão capazes de suportar o agir por muito tempo do Espírito Santo em sua vida, pois acolhem ao agir do Espírito com amor e começam a sentir o sabor dos seus frutos espirituais e aceitando e vendo as mudanças e transformação com bom carinho, bom agrado e sabendo que aquilo é agir e plano de Deus. E se sente feliz por isso. Porém, a dor não vai mudar. Às vezes até se torna mais intensa, mas há uma adaptação em espírito por amor a Deus. Agora vamos falar de custo-benefício, que é um termo médico e também muito usado no mundo. Porém, hoje as pessoas só querem olhar para os benefícios e não estão dispostos a pagar com os custos. É muito comum na prática médica. As pessoas querem emagrecer, mas quer a maneira mais fácil, sem fazer exercício, sem ir para academia, sem cortar os alimentos açucarados, sem controlar o sono, sem largar o estresse do dia a dia. Então, eles procuram ou fazer cirurgias bariátricas, procuram remédios milagrosos e qualquer enganação que possa aparecer que facilite esse processo, é para lá que eles vão. Então, outro exemplo é que quando encostamos a mão no fogo, a primeira medida que temos é retirá-la. E isso acontece até sem pensar, porque é uma resposta fisiológica. Então, por que o ácido queima tanto? Porque ele quer atingir o nosso interior. E por isso é preciso que ele destrua o exterior, a pele, os pelos e os músculos, para atingir a alma. Então, um dos principais papéis do Espírito Santo é mudar o homem. E se ele tocar um de nós, não tem como não perceber, mesmo involuntariamente, o pequeno toque de um ácido ou um fogo, a gente vai retirar o nosso braço na primeira oportunidade, até sem pensar. Imagina se como que vamos agir a longo prazo, pois não é o Espírito Santo um fogo de palha, e sim um fogo abrasador. O fogo do Espírito Santo é incontrolável na alma e na vontade humana se a gente der um pouco da nossa fé e alimentá-lo, pois a mudança será tão grande como uma cicatriz na pele deixada por um ácido ou pelo fogo. Não tem como não perceber que a gente se queimou. Qualquer pessoa que sofreu uma grande queimadura vai passar uma cicatriz enorme, principalmente na vitriolagem que queima o rosto, o pescoço e o tronco. E se o objetivo do Espírito Santo é atingir a alma, não tem como ele fazer isso sem tocar na carne, porque é o local que o homem é mais sensível. Então, Deus, para mudar o homem, ele toca onde mais dói. A chama queima em todas as direções. Então, assim como o ácido, o fogo também queima de duas formas. Queima o interior e queima o exterior. Então, não tem como a gente entrar no fogo sem se queimar, em se tratando do fogo do Espírito Santo. Não tem como o homem ser como Deus sem antes ser purificado. Porque o projeto de Deus principal, quando criou o mundo e o homem, era que fôssemos não só semelhantes, mas iguais a ele. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E sem ele nós não somos nada, pois a identidade humana está na sua semelhança para com Deus. E se a gente se afasta de Deus pelos nossos pecados, nós perdemos nossa identidade. Então, se o Espírito Santo não voltar, não restabelecer a graça, nós nos tornamos nada, nos tornamos pior do que demônios. Pode ter certeza. E mesmo que a gente consiga ter uma vida plena no Espírito Santo, ainda neste mundo, manteremos as sequelas em nossa carne. Porque nós vamos continuar tendo os nossos desejos, os nossos sentidos funcionantes e precisamos continuar tendo a ascese para a gente não se esquecer, para a gente não voltar a ser como era antes, já que essas tendências não vão sumir enquanto a gente respirar. Não porque nós estamos presos no corpo, mas sim porque precisamos persistir nessa ascese e continuar recebendo os frutos e a graça de uma recompensa eterna. O homem que não se lava dos seus pecados tende a acumular ainda mais a eles, e maior será o tempo necessário para sua purificação. O pecado também destrói e transforma o homem, e quanto mais pecado, maior eles serão, e mais é o estrago de Satanás, e mais ele pode agir mais precisará do poder do Espírito Santo para se livrar. Então podemos dizer que o pecado é como o ácido para Satanás, capaz de endurecer nossa pele, a nossa alma, através do ácido do pecado no espírito. O homem é incapaz de estar diante de Deus ou das criaturas do céu, pois queimaria pelo fogo da plenitude do Espírito Santo e pureza, a ponto de causar uma morte instantânea, e não sobraria o pó da carne. Então, se nós fôssemos expostos às criaturas que estão no céu, sem a proteção de Deus, nós morreríamos automaticamente, porque a graça de Deus ela é muito esplêndida e muito forte, e capaz de queimar qualquer carne humana, que mataria de maneira instantânea e não deixaria nem sequer o pó da nossa carne, porque o fogo
o fogo que queima neste mundo é muito menor do que o fogo do espírito. Então, se a gente pegasse uma carne viva e colocasse exposta a um fogo espiritual, queimaria sem dó e não sobraria nada. Então, imaginando que essa situação aqui ocorresse, no céu não existe verme nem traça e nada que possa dissolver um cadáver ou retirar pecados. Então, seria um desrespeito à ordem de toda a criação um pecador entrar no céu, em todas as possibilidades. Por isso, o único caminho de um pecador entrar para o céu é através da purificação feita por Cristo em seu sangue. E Deus nunca quis exterminar os seus filhos. Então, Deus não nos abandonou em nossos pecados. Ele ainda quis restabelecer a nossa graça e nos ver puros novamente. Por isso, ele decidiu por dar a vida de seu filho para nos salvar. Então, quem seria o louco de levar um pecador diante de Deus em sua plenitude? Quem seria louco de levar um homem para ser destruído diante de Deus, uma de suas criaturas? Deus se afastou do homem para o bem do próprio homem, pois ele não queria destruir a humanidade de uma forma ou de outra. Então o homem seria destruído tão rápido, mas tão rápido, que não teria nem sequer um tempo de olhar para a face de Deus, admirar sua grandeza ou sua beleza, se olhasse para Deus em condição de pecado. E é por essas condições que Jesus teve que vir de carne e osso. Se Jesus viesse em seu esplendor, em sua grandeza como Deus, ele destruiria toda a face da terra. E mesmo quando formos julgados, nossas almas, o julgamento será por Cristo em sua face humana, em sua face de santo, que vai fazer a seleção daqueles que têm a condição de entrar para o reino dos eleitos. Então é ele que vai selecionar e escolher aqueles que estarão aptos de entrar no reino dos céus, pois ele tem a justiça e a misericórdia unidas em uma só face, que o torna capaz de julgar os homens de maneira mais justa possível e capaz de redimir o homem e torná-lo digno de ser purificado dos pecados e entrar na porta do reino dos céus. Aqueles que não têm condição por completo não se encontram em pecado mortal passarão pelo fogo do purgatório, pois pelo menos o fogo do purgatório nos queima sem destruir a essência humana. Então, aquele fogo do purgatório, por mais forte que ele seja espiritualmente, ele não nos destrói por completo, o que aconteceria se fôssemos expostos à grandiosidade de Deus em sua plenitude. E outro lado bom, entre aspas, do fogo do purgatório, é que ele permite que nós entremos no céu de corpo e alma, então puros por completo e restabelecidos na graça. É óbvio que isso não é instantâneo e se dá de acordo com a nossa condenação, entre aspas também, né? De acordo com o tempo que passaremos por lá para a purificação. Então, nós não vamos para o purgatório porque Deus quer nos punir, mas porque precisamos ir, porque sem o fogo do purgatório não teríamos menor condição de entrar no céu ou suportar a graça de estar lá. O próprio homem que recebe essa graça vai por livre e espontânea vontade. Tamanha a vontade de enxergar Deus em sua plenitude. Então o homem deve entrar no céu para não mais sofrer, para acabar com as dores, para viver em paz, para viver em alegria, para viver plena santidade. Como ele faria isso sem antes conseguir suportar a dor causada pelo Espírito Santo, que tanto queima se ainda houver um pecado que seja mínimo restante naquela alma? Então é preciso que o homem esteja 100% puro para suportar as maravilhas que se encontram no reino dos céus. É a vida no Espírito, em plenitude, em Cristo, aqui na terra, que nos torna configurado às demais criaturas que estão no céu. Ou seja, a vontade de Deus é que nós consigamos nossa salvação ainda em vida, através de Cristo. E covarde o homem que assim não consegue, pois ele vai pagar muito caro se a gente não conseguir a salvação ainda em vida. E Deus dá total condição para que essa salvação seja plena ainda em vida através da Santíssima Igreja Católica. E para concluir, o agir do Espírito Santo transforma e purifica, desfazendo a necessidade de passar pelo fogo tenebroso do purgatório, pois já estaremos tão puros se praticarmos a vida de Espírito Santo e também estaremos tão transformados como Cristo, que nos abriu a porta do reino dos céus. Então podemos ainda em vida tornar-nos tão cristão, mas tão Cristo, que se torna quase impossível de não diferenciar cada um, através das ações, dos pensamentos e por tudo que Cristo nos deixou através de seus milagres, testemunho, igreja e tradição.